Fala, senhores, tranquilo? Kadar na área. O vídeo de hoje é coragem não existe, então finja. Cara, um dos grandes dilemas que eu vejo que vocês passam é vocês acreditarem em algumas ilusões que maus professores, né, para não falar coisa pior, fazem vocês acreditarem, que é coragem é um sentimento, você nasce com ela, isso é um dom. Balela, coragem não existe. A única coisa que existe nos sentimentos básicos é medo, alegria, raiva e tristeza. Não tem coragem. Coragem tá no córtex. Medo tá no límbico. Todo mundo é medroso. E a grande questão é, quem tem coragem tá fingindo. Então, o segredo da aula de hoje é, finja coragem até ser. Fica na aula de hoje que eu vou destravar tua mente, filho, por um dos problemas que eu mais vejo que acomete vocês. A coragem não vai vir quando você tiver 200 kg de músculo. A coragem não vai vir quando você botar a caveira no peito. A coragem não vai vir quando você vê o vídeo do Kadar. A coragem vai vir quando você entender que ela não existe. É uma escolha de um homem diante do desafio. Por isso que não é para criança. Tudo que você vê de coragem é a escolha de alguém sobre um risco. Alguém que olhou o risco, calculou e decidiu agir mesmo assim. É a ação sobre o risco. Isso é coragem. E aí que vem a grande tristeza e a grande tragédia da vida. Toda covardia foi uma escolha, porque vocês muitas vezes escolheram, vocês não quiseram escolher ter coragem. Coragem não é sentimento, filho, você não sente ela. Coragem é uma escolha, uma decisão. Eu decidi fazer isso. E agora eu arco as consequências. Isso é coragem. Sentir algo não é coragem. Coragem não é sentimento básico. Coragem, sentimento básico é medo. Por isso todo mundo é medroso. Todo mundo, filho. Tá todo mundo cheio de medo. A diferença é que alguns fingem melhor. Mas na ilusão de alguns que não querem ver você crescer, eles te prometem coragem. Eles dizem que você nasce com isso. Eu sempre tive isso. Nunca teve. Nunca teve. Ninguém nasce com coragem. Não é sentimento, filho. E todas as virtudes são uma decisão racional. Elas estão no córtex. Elas não estão no límbico. Sentimento está no límbico. Coragem é uma decisão sobre o sentimento. Por isso não é para qualquer um. Por isso que a maioria está no caminho da alma pequena. Porque a maioria quer ser empurrada, quer que uma fada madrinha venha e diga o que tem que fazer, quer que a mãe pegue pelo colo e leve até o objetivo. Não, filho. Por isso que a maioria é medíocre. Por isso que é fácil ganhar. Porque coragem é uma escolha. É quem está disposto a assumir o risco. Quem está disposto a assumir o maior risco está demonstrando a maior coragem. É a capacidade racional. É a capacidade de olhar um risco, calcular e falar, esse risco eu estou disposto. É uma decisão. E decisão é coisa de homem, decisão não é coisa de moleque. Decisão não é coisa de criança. Decisão não é coisa de puta, é coisa de soldado. Tu decide fazer. Todas as virtudes são decisões. O que você sente é sentimento. E não existe coragem no sentimento. Vamos lá. Todo mundo é medroso. Filho, isso é inegociável. Isso está na neurociência, isso está na psicologia. Medo é um dos 4 sentimentos base. Quais são os 4 sentimentos base? Tem no RC 80. O objetivo de todo sentimento, da roda da vida. Satisfação e alegria. Como você consegue ela? Através da ira e da força. Qual é a grande preocupação que tem? A tristeza e a dor, né? Que é a dor. E o que trava a roda da vida? O medo. O medo tenta resistir que você não caia na tristeza. E aí você começa a travar a tua roda da vida. RC 80. O medo, ele tem a função evolutiva de te proteger. Ele te impele a lutar, fugir ou congelar. Como assim, Kadar? Lutar? Não, filho. Lutar também é característica de medroso. Como assim? Cara, você tem uma coisa chamada sequestro da amígdala. Tua amígdala, ela tá entrando em parafuso diante da ansiedade, de todos os riscos. Se você não toma uma decisão, ela escolhe por você. E ela tem 3 soluções que ela carrega
geneticamente para você, que sempre deu certo. Ela vai calcular rápido e ela vai decidir se é a hora de lutar, se é a hora de correr e se é a hora de congelar. Imagina você numa tribo há 3 milhões de anos atrás. E aí entra um tigre, entra um galo. Vamos começar pelo galo. Entra um galo. Ele começa a te perturbar, picar. Irmão, dá pra ganhar esse galo? Dá. Então o que você faz? Panela. Por mais que eu tô falando de sobrevivência, isso aqui se reflete na vida, tá? Diante de uma pressão social, você ataca, você corre, você congela. É tua amígdala chegando no desespero, porque você não teve coragem de decidir. É isso que acontece. É o ciclo do cortisol que eu ensino no curso Anatomia do Combate. Então o medo é importante. Ele é um sentimento de preservação, de proteção. Que teu corpo ele te faz prever uma ameaça. É do medo. Você às vezes acha que é coragem, filho. Nada mais é que você entrando em pavor diante de uma ameaça. E aí você sente a ira, que é a da força, como solução para oprimir o que te ameaça. E aí você rompe em violência. Mas sem calcular, sem pensar, sem decidir. Teu corpo te impeliu para o combate porque você descontrolou. Então não foi uma decisão. Se amanhã teu corpo descontrolar para correr, tu vai sair correndo. Decisão é escolha. E aí, coragem é mediar. Grava essa frase, cara, que isso aqui é Aristóteles. Nosso tio Ari. Coragem é mediar a razão e a ação diante do risco. Coragem é mediar a razão e a ação. Então, para ter coragem, tem que ter decisão e ação. E aí, vem. Coragem é uma decisão racional, calculando o risco, decidindo agir mesmo assim. É eu numa troca de tiro vindo, cara, parou. Dá pra atravessar. Coberta de fogo eu passo. Pum, 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 eu dou e você passa. Isso é coragem. A gente decidiu diante do risco. 93 ou 94? 93 ou 94 eu falo sobre isso. A maioria, o medo controlou, aí a mente é limitada. Mas o caminho da coragem é treinável. E é aquilo, filho, de tanto, né? Tipo assim, o Kadar na primeira troca de tiro. Irmão, eu era tão limitado que eu escolhi um maluco, que era o Ruivo, que ele era ex-fuzileiro, e já era do GAT há muito tempo, e eu copiava o Ruivo. O que o Ruivo fazia, eu fazia também, falecido Ruivo. O Ruivo se jogava, eu me jogava. O Ruivo tomava um poste, eu tomava um poste. Era um jeito que eu tinha de dar uma resposta pro meu nervosismo de primeira viagem, pra no futuro, né, tipo assim, pra não me perder. E aí peguei um cara que era referência e fui assim até o final da primeira troca de tiro. Né, foram 3 ou 4 mortos, 3 ou 4 armas, enfim. Mas eu participei de praticamente nada. Eu era aspirante, cara. Eu era cru. Eu olhava as coisas assim, ó. Eu não entendia ainda. Mas eu ia fazendo tudo. Vamos ali abordar? Vamos. Não sei o quê. E, cara, eu ia em tudo. E como é que eu fui construindo minha coragem? Meu irmão, volume. Cheguei no choque, tinha os caveiras, né? Tinha o Major Novo. Eu cheguei no choque convidado eu ofereci uma camisa pro Major Novo. Eu cheguei assim, pô, Zé, o senhor tá indo pro choque, tá montando o time. Pô, eu quero aprender. Tem experiência? Não, tem nenhuma. Combati muito pouco, mas eu tô indo pra aprender. Disposição eu tenho. Irmão, ele me chamou e 2 semanas que eu cheguei lá, eu fiz a maior ocorrência do batalhão. É uma das maiores até hoje. Né, o Coronel Fábio, que não tinha me recebido, desceu pra me receber nesse dia. Quando eu cheguei lá, ele vai pra rua. E eu fiquei indo pra rua, meu irmão. Quando eu fiz essa maior ocorrência, eu tava 72 horas sem ir pra casa, sem dormir direito. Eu cheguei a virar 96 nessa semana. Porque teve depoimento, levar preso. E aí queriam que eu desse entrevista, eu não dormi. 96 horas de tipo assim, cochilei 1 hora, 2 horas ali, aqui. Dormia na mesa de depoimento. Mas banquei. E aí como é que eu fui ganhando volume? Meu irmão, eu ia em todas as operações. Coitada da Gabriele, várias vezes eu não fui pra casa. Porque, tipo assim, pô, vai ter operação na Rocinha. Pô, minha namorada eu vejo na outra semana, mas a operação da Rocinha, cara, porra, se eu não for agora, eu não vou conhecer.
Pô, vai ser um momento único, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Meu irmão, eu ia em todas. Eu ia em todas, eu ia em todas. Eu cheguei né, e assim, eu fui trabalhar no Choque e todo mundo era melhor que eu, vamos dizer. Né? Todo mundo era referência. Né? Você tinha... tinham 3 caveiras. Coronel Vinícius, Coronel Fábio, que era o comandante, e o Major Novo. Na época, Tenente Novo. Mas, porra, os caras não eram caveira, mas eram especializados, eram profissionais. Hoje, Major Madureira, Major Lima Ramos, Major Cardoso, Tenente Coronel Sanches hoje, Major Eliton, Major Gilberto, né? Tinham outros, mas esses, porra, estavam em todas as operações também. E a molecada que chegou comigo, Peclá, Bracinho, Dudu, o 14, o Melo, o W... Meu irmão, os moleques tinham disposição. Então, assim, além de concorrer com os iguais, eu me espelhava nos caras mais antigos. E volume, volume, volume. Isso é a diferença. E o que é coragem? Covardia trans. É aquela covardia que finge que é coragem. Certo? Covardia trans. Ela é covardia, mas ela se sente como coragem. O cara que só age quando não tem risco. O cara que tem medo de risco. Normalmente, eu já falei aqui, abandone a necessidade de controle. Eu acho que é RC 159 ou 16 alguma coisa. Um cara controlador. E o RC 75, o cara perfeccionista. Esse aqui eu tenho certeza qual é. O cara que só age quando não tem risco. Esse cara não é corajoso. Ele só tá transvertido, ele só é um trans covarde. Entendeu? Não é corajoso, você é um trans covarde. Entendeu? Ele só faz quando tá controlado. Ele só faz quando tem tudo amarrado, quando não tem risco nenhum. Isso não é covardia. Ah, mas tem hora que é melhor agir assim. Pô, beleza, isso é uma decisão. Cara, não é inteligente agir aqui agora se eu posso esperar alguma coisa e fazer sem risco. Mas em todas as minhas ações, eu só ajo quando tá controlado, quando tá perfeito. Pra não ter risco. Medroso. É um covarde disfarçado. Um cara que só age de acordo com... Quando não tem risco, ele é um medroso disfarçado. Ele só age em segurança. Nunca vai exercer o seu potencial. Porque para exercer o nosso potencial, filho, tem risco. Tem que tomar decisão. Tem que ser homem de assumir o risco. O cara que não está disposto a assumir risco, ele não vai conseguir. Então, e o outro trans covarde é o que age sem pensar. Ó, o que age sem pensar. Nas consequências ou no risco. Ele age por estupidez, por ignorância ou impulso. Quem te promete, filho, quem te promete sucesso, tá mentindo. Se tem risco, filho, tem chance de se ferrar. Só que você calcula o risco. Até onde eu posso perder, até o que, e aí tu vai. Filho, então, o grande segredo desse jogo todo, finja. Se ninguém é corajoso, filho, finja. Tá todo mundo fingindo. Tá todo mundo fingindo. É que alguns mentem muito. Porque não quer demonstrar fraqueza. O cara é tão inseguro que ele tem medo de falar que tem medo. Ele fica, se eu falar que eu tenho medo, então eu vou falar que eu sou muito corajoso. É como se coragem fosse um sentimento. Não é, porra. Não é. Não tem uma parte no límbico escrito coragem. Quando você tem coragem, você aquece o córtex, que é racional. É onde você demonstra honestidade, é onde você tem lealdade, é onde você demonstra a razão. O límbico é emoção, porra. Ele reage na emoção. Aí o cérebro reage no medo e o límbico toma uma decisão de escolha. Porque você não é obrigado a agir como o teu cérebro quer. Você age como você decide. É isso que se chama consciência. E aí vem a teoria da M-Code. Eu quis trazer... São 2D aqui, tá? Eu botei um só. O que é a teoria dela? Finge até ser. Finja até ser. Por quê? Porque o estado corporal muda o teu estado mental. Né? Tem um estudo que fala que se você botar uma caneta na boca e simular que está sorrindo, em algum pouco momento você vai começar a liberar o neurotransmissor de felicidade. Porque o teu corpo, toda vez que tem aquela reação corporal, você tem um efeito neural. O teu corpo trabalha com feedback.
Eu já falei isso pra vocês, né? Teu corpo trabalha com feedback. Tua mente manda pro teu corpo manda pra tua mente. E você é o ponto de observação aqui em cima que decide. Você é o observador, você é o que decide qual feedback vai aceitar. Quando a pessoa está no piloto automático, ela não pensa, ela só reage. E aí, né, não está muito diferente de um animal. Mas quando você está caminhando para a razão, você consegue observar. Calma aí, tô tendo impulso de medo, tô tendo reações de medo, tô pensando coisas de medo, vou decidir o que eu vou fazer.